Graça e paz a todos, aos presentes primeiro e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. Nós somos a Igreja da Vida aqui no Jaguaré. Nosso endereço é a Avenida General MacArthur 380. Nossos cultos são aos domingos, o culto da família, às 10 da manhã, e o culto de oração, às quartas-feiras, às 15 horas. 1 hora de oração e mostrar a palavra, mostrar as escrituras, principalmente no Novo Testamento, para você que tem dúvida, para você que quer compartilhar conosco o teu aprendizado, toda quarta-feira às 15 horas. Hoje nós vamos falar sobre o porquê das pessoas não terem interesse em Jesus Cristo nos nossos dias. Então, o intuito dessa ministração é deixar claro para você que prega o Evangelho e tem encontrado uma barreira, uma falta de interesse das pessoas em ouvir o que você tem a dizer sobre Jesus Cristo, consequentemente, sobre a salvação. Por que as pessoas têm essa reação? Será que essa reação que hoje nós vemos muito evidenciada, né, no nosso ministério, você vai falar de Jesus, as pessoas torcem assim, o rosto, não querem saber, parece que você está falando de algo ruim para elas. Por que é isso? Será que isso é agora ou sempre existiu? Será que agora está mais enfatizado nos nossos tempos? Por que disso? Será que a Bíblia ela já alertou a sua igreja que isso acontece, iria acontecer? Né? Será que a Bíblia fala isso? Então a intenção de hoje é deixar claro por que as pessoas não estão interessadas em Jesus e você que ainda não entregou a vida para Jesus, por que você acredita que não deva ter tanto interesse em Jesus Cristo, o Jesus Salvador, o Jesus da Bíblia, a pessoa de Jesus, o Deus vivo, aquele que veio como homem, sendo Deus, veio com homem, com um único propósito: pagar o preço do seu pecado e do meu pecado. Por que não há interesse? Será que a Bíblia fala? Claro que a Bíblia fala. Nós vamos começar com o texto lá do Velho Testamento, de Isaías 53, versículo 2, que fala profeticamente sobre Jesus. Ele diz assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Aqui, profeticamente, Isaías está falando do Messias, de Jesus Cristo, aquele que tinha que vir para resgatar o povo, a priori, povo judeu. Falava de Jesus Cristo. E não foi exatamente isso que aconteceu? Quando Jesus começou a pregar, a religiosidade, a sociedade religiosa via Jesus como um estorvo. A sociedade religiosa, aqueles que confiavam que poderiam sobreviver ou viver pela lei, quando ouviam Jesus falar, não viam nenhuma beleza nele. Não é na pessoa, não é na face física, mas é naquilo que Jesus pregava. Por que eles não gostavam? Porque Jesus falava que o pecador não pode entrar no reino dos céus. É claro que nós vamos lembrar de quem? Nicodemos, que vendo o operar de Jesus, os milagres, ele concluiu que Jesus tinha vindo de Deus. Né? Vocês lembram desse versículo? Foi ter com Jesus e disse: Senhor, o Senhor só pode ter vindo de Deus, porque aquilo que o Senhor faz, só Deus faz. Uma vez estabelecido isso, que Jesus veio de Deus, e nós sabemos que Jesus, sendo Deus, né, veio dos céus e habitou na terra como ser humano, havia uma questão no coração de Nicodemos que ele queria saber, então, como é que ele faria para entrar no céu. Então, veja
que a pregação de Jesus, dizendo que a lei não salva, não agrada a religião. Não agrada as pessoas, e nós vamos ver por que as pessoas não se agradam da pregação. Mas Jesus disse: você tem que nascer de novo, Nicodemos, para entrar no reino dos céus. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho do reino. É isso que Jesus pregava. E quero fazer um parênteses. Hoje, se você abrir o YouTube e pegar lá, abre lá, ministrações, debates bíblicos, você vai ter ali uma gama de homens e mulheres pregando sobre a Bíblia. E você vai ver também uma gama de opiniões e de entendimentos diferentes. Tá tudo bem? Na realidade, essa é a realidade. O homem não detém todo o entendimento. E ninguém pode afirmar categoricamente sobre a história bíblica, sobre o grego, sobre o aramaico ou mesmo sobre o hebraico, que é isso mesmo. É isso que está escrito e é isso que você tem que seguir. Historicamente falando, e sobre a linguagem, e principalmente sobre o Apocalipse. Ninguém pode afirmar. Então ninguém pode falar que você está errada na história, ninguém pode falar que você está errado. Só se for muito absurdo, né? Mas a única coisa que tem que ser um consenso, que tem que ser unânime daqueles que pregam as Escrituras, a palavra de Deus, é que não existe salvação a não ser através de Jesus. É isso que conta. Partindo daí, essa é a base, ninguém pode mudar isso. E todos aqueles que pregam a Escritura, sinceramente, pregam que não há outra maneira de ser salvo a não ser através de Jesus. Tudo bem? Então nós partimos disso. Porque às vezes nós temos uma interpretação lá de Gênesis. Será que são 7 dias? Será que são 7 anos? 7 eras? Né? Você vai aprender isso com Jesus, efetivamente. Mas tem pessoas que afirmam categoricamente, porque no hebraico está escrito isso, porque significa isso. Bom, tá bom. Mas o que chegou à nossa mão é que Deus fez os céus e a terra e construiu as coisas aqui que nós sabemos e fez em 7 dias. Basta para você? Você vai perder anos da sua vida pesquisando se são 7 dias, 7 eras, 7 noites, sei lá, enfim. E deixando o principal. As pessoas em nossa volta estão morrendo. E uma grande parte dela que nós conhecemos estão indo sem Jesus. Isso é a nossa vista agora, mas como nós falamos, ninguém sabe se aquelas pessoas que tiveram um tempo antes de morrer, se clamaram o nome de Jesus, se invocaram o nome de Jesus, porque ouviram falar de Jesus. A gente não sabe. Lá no céu nós vamos ter o quê? Muitas surpresas. Muitas surpresas, porque o próprio Espírito diz que aquilo que Deus tem reservado para nós lá no céu, nem o ouvido ouviu, nem o olho viu. Então eu creio que ver pessoas amadas nossas lá no céu, que nós até ficamos tristes porque a nossa avaliação falha, achamos que a pessoa não entregou a vida para Jesus, nós vamos vê-la lá, estaremos com Jesus para todos sempre. Não é verdade? Muito bem. Então, quando Jesus chegava e dizia: o teu pecado te separa do teu Criador e não adianta você seguir a lei, porque a lei ninguém consegue seguir, eles não viam nenhuma beleza em Jesus. Não queriam saber. Tanto que aconteceu? A sociedade religiosa prendeu Jesus e entregou para Roma para matar Jesus. Então, eles não viam beleza em Jesus. Quando o povo ia quando grande parte do povo foi ali em Jerusalém, foram ouvir sobre o que Jesus pregava e teve a multiplicação dos pães e dos peixes, eles voltaram maravilhados. Foram uma segunda vez e voltaram maravilhados e saciados. Jesus convidou a terceira vez e ali Jesus disse: eu sou a comida e a bebida para vocês. O que eles disseram? O que eles disseram? Porque quando ele fala isso, ele diz: ninguém pode ser salvo se eu não perdoar o seu pecado. Estou aqui fazendo uma interpretação do que foi dito. E eles perguntaram: mas hoje não vai ter pão? Hoje não vai ter peixe?
Jesus está falando uma palavra dura para nós hoje. Por que era dura? Porque não tinha pão nem peixe. Jesus falou de salvação. Eles acharam aquela pregação o quê? Feia. Não viram nenhuma beleza naquela, porque eles esperavam saciar apenas fisicamente. Foram todos embora para casa. Só ficou os discípulos. Então, isso é o que as pessoas viram em Jesus, quando Jesus falava do pecado. Não tinha nenhuma beleza. Eles queriam que Jesus falasse: puxa, vocês são amados, né? Principalmente o povo judeu. Vocês são os amados de Deus, do meu Pai. E eu vim aqui para libertar vocês do povo romano. E agora eu vou levar vocês em triunfo. Vocês vão vencer Roma. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, não vim para libertar vocês dos romanos. Que palavra feia, Jesus. Nós não estamos vendo nenhuma beleza no Senhor. E vai se cumprir então, Isaías 53, 2, ele não tinha qualquer beleza. Vamos ver mais um texto. Agora, em Filipenses 3, 18, 21. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor, ou o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aqui, Paulo faz então que é um alerta, que num determinado momento, fora aquele momento que estava vivendo, a igreja seria invadida por falsos pregadores, que pregariam o evangelho falso, o evangelho que agrada as pessoas. Haja vista hoje, no nosso tempo, existe o evangelho da inclusão. Deus aceita tudo em nome do amor. Essa é uma mentira diabólica. Deus recebe a todos, jamais aceita tudo. Porque se fosse assim, Jesus não precisaria ter vindo como homem, sofrido, torturado, morto e ressuscitado. Se Jesus aceita tudo e aceita todos, não precisaria vir. Mas essa palavra agrada, essa palavra, as pessoas que estão em pecado ficam maravilhadas. Olha, era sempre isso que eu quis ouvir. Por quê? Lembra-se do conflito? A alma e o espírito estão em conflito com a carne, querendo que a carne pare de buscar suas coisas aqui da terra e busque novamente religar-se com o seu Criador. Está em conflito. Aí, quem está em conflito, ali a nossa mente, né, a alma, quando chega num lugar desses e vê que Deus quer ela, assim, quer ela não, que Deus aceita o que ela faz e está tudo bem em nome do amor, ela fica enganadamente, ela fica o quê? Tranquila, achando que encontrou o Messias. Encontrou a salvação para a sua vida, mas ela está enganada. Agora, contrapartida. Aí você encontra com essas pessoas e diz: não, o pecado separa o homem do seu Criador. Se você continuar em pecado, você não tem como entrar no reino dos céus. Porque a primeira palavra, a condição para seguir a Jesus, qual é? Negue-se a si mesmo. Você tem que deixar o pecado. Jesus te perdoou, verdade, mas você tem que deixar. Não, essa palavra é dura, não vejo beleza nenhuma nessa palavra. Mas quem pregou isso? Quem pregou isso? Jesus, não foi? Ele disse para aquela mulher que foi pega em adultério, eles queriam apedrejá-la, mas Jesus confrontou a religião e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ela: Senhor, ninguém me acusa. Ele: Jesus, eu também não estou te acusando nem te condenando. Mas vai, e o quê? Não peques mais. Essa é a direção do Senhor. Essa palavra não tem nenhuma beleza para quem está na igreja, de inclusão.
Porque ela não quer deixar o pecado. Ela quer continuar sendo salva, mas praticando o pecado. O que é o pecado? Tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Então, para essas pessoas, Jesus não tem nenhuma formosura. Outro versículo. Aqui está em duas, na versão tradicional e na linguagem de hoje. Mateus 13:15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Na linguagem de hoje. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Mateus 13:15, na linguagem de hoje. Quem fechou os olhos? Quem que não quer entender? Não adianta culpar o diabo aqui, porque a Bíblia diz que foram eles mesmos, são as pessoas que fecharam. Por quê? As pessoas têm seus valores, né? As pessoas têm o seu entendimento. Hoje nós temos na sociedade mundial aqueles que não acreditam em Deus. Dentro do povo religioso, nós temos aqueles que não acreditam em Jesus. Dentro da religião, nós temos aqueles que, ao invés de adorar o Criador, adoram a criatura. O que é adorar a criatura? Adorar outro ser humano, adorar as aves, adorar peixes, répteis, enfim. E outros que adoram os astros. Lua, estrela, sol. E por que eles fazem isso? Quando você chega para falar de Jesus Cristo, dentro dessas pessoas vem uma palavra diabólica e ela diz: você já tem. A palavra vem na primeira pessoa. Eu já tenho a minha fé. Ela não vem na terceira pessoa. Você já tem. Não, vem na primeira. Para que quando você fala, a pessoa fala: eu já tenho a minha fé. Alguém lançou esse pensamento na mente, ela te respondeu: eu já tenho a minha fé. Eu tenho o meu guia, eu tenho o meu protetor, eu tenho o meu santo, eu tenho o meu, como é que é? Padroeiro, eu tenho a minha mente, eu não acredito em nada. É sempre na primeira pessoa. E aqui a palavra do Senhor diz que a própria pessoa se fechou no seu entendimento. Quando a palavra vem para entrar no coração, o que é coração mesmo na Bíblia? Hã? Diga alto. Onde estão esse lugar? Onde estão essas coisas? Sentimentos, valores, estão na nossa alma. Então, a pessoa, ela bloqueia que chegue na alma a palavra de Deus, com essas frases. Eu já tenho a minha fé, ou eu não creio, eu não gosto de discutir isso, né? Sempre eu. E nós estamos falando com todo o amor para que a pessoa conheça Jesus Cristo, que é o único caminho da salvação. Por que elas fazem isso? Jesus respondeu: elas se fecham, elas taparam os ouvidos. É interessante, né? Como Jesus disse, taparam os ouvidos. Porque se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. E a sua mente poderia entender. Aqui mesmo, eu já perguntei, fulano, você já falou de Jesus para fulano? Ah, já cansei de falar. Alguns até falaram assim, não vou falar mais não. Mas se você não falar, como é que ela vai ouvir? Ah, mas hoje o ouvido dela está tampado. Hoje está. Alguém tem uma receita para destampar os ouvidos? Espiritualmente falando? Quem tem? Só eu? Você também tem. Não, não é. A irmã já falou. Dá-lhe um tapa. Não. Qual é a receita? Orar. Não tem outra coisa. Tá bom? Tem que orar. Senhor, destapa o ouvido daquela mulher que não me ouve, já tem falado tanto tempo, não ouve. Destapa o ouvido, Senhor. Manda um anjo dar um tapão no ouvido dela.
Não, não pode orar assim. Terminando, outro versículo, está em João 6, 37 a 40. Todo que o Pai me dá virá a mim. Então, começar, só parece que Jesus está dizendo assim, ó, nem precisa pregar, porque o Pai é que vai dar. Então, se você pregar, não. Quando Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, ele está dizendo ali da submissão, como filho, estava aqui ainda filho, humanamente falando, ele sujeito ao Pai, então ele diz, todo aquele que o Pai permitir que venha a mim, não é? E a pessoa pega isso, Pai me dá, e fala assim, tá vendo? É destino. Tem gente que está destinado já, nem preciso pregar. Tem gente que acredita piamente nisso, viu? Tem até uma denominação inteira que acredita nisso. Acredita que se você é salvo, um dia você vai entrar na igreja deles, então você não precisa pregar. É por isso que eles não pregam. Eles acreditam nisso, contrariamente às Escrituras. Então, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quando nós pregamos o Evangelho, e a pessoa não está com o ouvido tapado, ela destampou os seus ouvidos, né, devido à oração que você fez, e ela entende, então, que Jesus é Deus, e ele, por amor, ele se despiu ali da sua glória e habitou na terra como homem. Por isso que ele é o Filho de Deus, ele precisou ser gerado para vir como homem, né? Não é igual nos filmes de ficção que de repente parece, não. Jesus teve que nascer de uma mulher, teve a sua infância, a sua adolescência, a mocidade, né? Foi por isso que Jesus, então, é chamado de Cordeiro de Deus. Leia sobre o Cordeiro de Deus no Velho Testamento, no Êxodo. Você vai ver que eles separaram, Deus mandou separar o cordeiro tantos dias, e depois sacrificava o cordeiro, e o sangue do cordeiro era derramado para perdão dos pecados. E vai lá para o Novo Testamento, você vai ver que Jesus entrou em Jerusalém, entrou no templo e se separou dias antes de ser levado à cruz como o Cordeiro de Deus. João disse, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João ali era o sacerdote, não pelo homem, mas por Deus, escolhido por Deus. O sacerdote comia comida diferente. O sacerdote tinha que vestir roupas diferentes. E tinha que ser da linhagem de quem? Quem que Deus estabeleceu para sacerdote? Lá em Êxodo. Moisés está sabendo, quem é? Começa com Arão. Tinha que ser descendente de Arão. E João Batista era descendente de Arão. E aqueles sacerdotes que estavam lá eram sacerdotes religiosos politicamente. Eu falei que o sacerdote tinha que vestir roupas diferentes, não é? Lembra do indumentário do sacerdote, que era diferente de tudo? Qual era a roupa de João? Era pele totalmente diferente. E a comida do sacerdote era diferente também. O que João comia? Mel e gafanhoto. Foi ele que revelou o Messias. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, então, é o único caminho para a salvação. Quem crê nele não perece. Jesus disse para Maria e para Marta, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Era essa a pregação de Jesus. Você percebe que essa é a pregação de Jesus? Então eu quero fazer aqui um apelo a todos que estão aqui, e os obreiros em particular. Você vai pregar, vai fazer a abertura, vai ler o texto. Jamais negue o evangelho do reino. Mas pastor, eu estou lendo sobre Davi, que derrubou Golias, como é que eu vou dar um jeito de falar de salvação? Qual é o maior Golias da vida do homem? É a morte eterna. É o continuar a caminhar para o inferno. Você vai falar, o único jeito de vencer esse Golias é através de Jesus. Para que você não morra. Porque quando Davi venceu Golias, era para que o exército israelense não morresse nas mãos dos filisteus. Então toda a Bíblia vai falar de Jesus, é só você pedir para o Espírito Santo. Então não negue. Vamos combinar assim? Está pregando,
fale da salvação. Vai falar com alguém que você fala, pô, preciso falar da Bíblia para aquela pessoa que não conhece Jesus. Vai lá e esclarece toda a linhagem de Abraão e tudo, e não fala da salvação, não adiantou nada para ela. Tá bom? Muito bem, então nós estamos aqui, ó, vendo que Deus, que Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Pai Celestial, não abre mão da pessoa que for até Ele. Não vai abrir mão jamais. Não é minha promessa, não é promessa da Igreja da Vida, mas é a promessa de Deus. Porque eu desci do céu, Jesus falou, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui, muito fácil de entender, todos aqui que estão presentes entenderam. E eu quero fazer uma pergunta para quem está aqui. Por que Jesus não falou aqui do arrebatamento? Porque Jesus só disse assim, ó, todos aqueles que creem em mim, no último dia eu ressuscitarei. Por que ele não falou do arrebatamento? Porque o quê? Sim, mas é porque Jesus ainda não tinha pago o preço. Naquele momento, ele estava falando da ressurreição para a vida eterna para aqueles que o receberem como único e suficiente Senhor e Salvador. É a palavra de Jesus. E quando Jesus falava disso, né, aquele povo que estava acostumado, se você cumprir a lei, você vai ser salvo. Se você não fizer nada, ou se você fizer alguma coisa no sábado, você já perdeu a salvação. Se você não sei o quê, você perdeu a salvação. Se você não contribuir para o templo, né, você perdeu a salvação. E Jesus disse, não tem nada disso. Eu sou o caminho, a verdade, sou eu que levo a pessoa para o céu. Então, quando Jesus falava isso para todos aqueles que queriam ensinar que só a lei salva, Jesus não tinha nenhuma beleza, nenhuma formosura. Então, a religiosidade, ela não encontra beleza em Jesus Cristo e nem na nossa palavra. Nem na nossa palavra. Quando nós pregamos o Evangelho do Reino. Então, não fique triste quando você pregar sobre a salvação e a pessoa talvez até te maltratar. Não fique. Você já sabe que ela não está brava com você. É porque ela não está vendo nenhuma beleza na palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então é por isso que as pessoas não veem, ainda hoje, as religiosas e aquelas que ainda tamparam os seus ouvidos, não veem beleza em Jesus Cristo. Hoje continua igual. Não consegue ver beleza na palavra. Quando não desprezam, ficam bravos. E tem uns que falam assim, não sei se você já ouviu, quer dizer que só vocês são salvos? Hein? Você já ouviu isso? Ou então fala assim, é só na tua igreja que tem salvação? É só lá, é? Falo, não, se você estiver falando da igreja, a minha igreja é de Cristo Jesus, é verdade, é só lá que tem. Mas se você falar igreja da vida, não é verdade. Tem muitas igrejas que pregam, que fazem parte da igreja de Jesus, que pregam a verdade. Quer dizer que só vocês são salvos? Não, agora, nesse momento é. Nesse segundo, agora é. Mas pode ser que daqui mais alguns segundos, outra pessoa aceite a Jesus como seu Salvador e também vai ser salvo. Você, por exemplo, você pode destapar seus ouvidos e conferir essa ministração com a palavra e se entregar a Jesus e ser salvo. Pela graça. Ainda estamos na graça. Graça significa favor imerecido. A graça vai acabar. Não é? A graça vai acabar. Mas a minha intercessão por você é que você entregue sua vida para Jesus antes da graça acabar. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.